Lica, o Supremo, nesse momento, pensou em não apertar ainda mais o torniquete a essa altura aqui do campeonato? E nesse caso específico, a gente está aí há menos de 5 meses da eleição. Seria muito complicado, é praticamente impossível abrir um processo de impeachment contra um presidente da República, faltando 5 meses para a eleição. Isso poderia ter ocorrido lá atrás. Agora é complicado, a menos que haja algo tão absurdo, que haja uma notícia tão evidente, algo tão grave, que praticamente obrigue a Câmara dos Deputados a abrir esse processo. Mas, enfim, não aconteceu até agora, é muito difícil. Esse ponto que o Borges falou é importante, é muito poder na mão do presidente da Câmara, se ele decide abrir ou não abrir o processo. A gente lembra que o Eduardo Cunha só abriu o processo contra Dilma Rousseff porque o PT, na época, decidiu que não iria proteger o Eduardo Cunha num processo ético que poderia redundar na cassação de mandato dele. Então, quando o PT disse que iria votar contra o Eduardo Cunha foi no mesmo dia. Então, ele deu encaminhamento ao processo de impeachment. E, na época, o Supremo, é importante também frisar isso, já havia um pedido para afastamento, destituição do Eduardo Cunha, e o Supremo só veio decidir pelo afastamento do Eduardo Cunha depois que o processo contra Dilma foi votado na Câmara dos Deputados. Também o Supremo achou por bem esperar que esse processo seguisse. Enfim, só para dar uma vírgula. O problema todo é a lei. Tem uma lei de 1950, a Lei 1079, que define esse processo de impeachment. E a lei ela é muito confusa, ela não deixa isso claro. Ela fala que qualquer cidadão pode denunciar o presidente da República perante a Câmara dos Deputados. Aí, logo depois, dá a entender que o processo é automático, as testemunhas arroladas no processo deverão ser ouvidas, tal. Dá a impressão que é algo automático, é o artigo 18, mas o artigo 19, que vem depois, fala no caso da denúncia ser aceita ou não. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte. Não fica claro, recebida por quem? Pelo presidente da Câmara? Ele tem autonomia? A lei é dúbia. É uma lei dúbia e que precisa ser modificada. Então, o que a ministra Carmen Lúcia fez num primeiro momento no seu voto? Ela se baseou na tradição do Supremo Tribunal Federal, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que estabelece esse poder reconheceu esse poder ao presidente da Câmara dos Deputados. E os demais ministros acompanharam a ministra Carmen Lúcia. Enfim, o problema é a lei. A lei é muito antiga e ela precisa ficar mais clara, precisa ficar mais evidente. A gente teve recentemente, em termos históricos, 2 processos de impeachment, que culminaram com afastamentos, com a destituição tanto do presidente Collor, em 92, quanto da presidente Dilma, em 2016. E aí a lei com mais de 70 anos, precisa ser atualizada. Até porque é engraçado, quando você lembra, de 50 para cá, a gente teve presidente que se matou, Getúlio Vargas, presidente que renunciou, Jânio Quadros, presidente que foi derrubado por golpe militar, foi o João Goulart, presidente afastado por doença, o Costa e Silva, vice-presidente, o Pedro Aleixo, que era um civil, que foi impedido de assumir no lugar do Costa e Silva pelos militares. Aí teve uma junta militar que assumiu o governo. Enfim, e aí impeachment mesmo só teve em 1992. É muito tempo. Então, assim, a história política brasileira é turbulenta demais. Você vê a quantidade de presidente que enfrentou problemas, ou que foi destituído, ou que caiu, morreu, enfim. E o impeachment só em 92. Mas a lei é uma lei antiga que não deixa claro. E aí cabe ao Congresso Nacional tornar essa lei mais explícita, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que não dê margem de dúvida. O Supremo jogou de uma maneira conservadora e agiu certo. Já que não caberia ao Supremo inventar uma legislação para suprir essa indefinição da própria lei. É com vocês. Valeu, Molica.